Recentemente eu fiz um vídeo sobre casas mal assombradas, falando um pouco sobre esse fenômeno que acontece muito comumente. E aí o que aconteceu? Começaram a chover comentários de internautas, seguidores do YouTube, falando de fotos que essas pessoas têm sobre a aparição de espíritos, ou fotos no mínimo interessantes, no mínimo polêmicas, no mínimo, vamos dizer, curiosas, que relatam a aparição de espíritos. Quando a gente olha fotos, tem algumas que a gente já sabe que não é aparição de espíritos, mas tem outras que pode sim manifestar a aparição de espíritos. Bruno, o que é essa história então de aparição de espíritos? Espíritos que aparecem em fotos que outras pessoas até conseguem enxergar? Solta a vinheta, Juliana, vamos falar desses espíritos nos mistérios da alma. Olá, eu sou Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo ao Espiritualidade na Prática com os mistérios da alma, todos os dias aqui no YouTube às 18h30. E o assunto hoje é a aparição de espíritos. Vai, vai! Oxi. Mas quando eu falo aparição de espíritos, é de espíritos sem o corpo. Porque aqui na minha frente, atrás dessa filmadora, está o espírito da Raquel. Mas ela está dentro de um corpo e está tudo bem. Por exemplo, você está me vendo, eu sou um espírito, só que eu estou dentro de um corpo físico. Mas a questão é, e quando esses espíritos começam a surgir sem que eles tenham um corpo? Ou seja, espíritos de pessoas que já desencarnaram aparecem muitas vezes numa foto de família. E eu queria falar brevemente sobre isso. A primeira coisa é o seguinte: quando você tira uma fotografia clássica, e pode ser hoje uma foto digital, é claro, é muito comum que a forma com que a sua máquina, o seu celular, o seu equipamento tira a foto, que você possa pegar outras gamas de cores e luzes que às vezes os seus olhos não conseguem pegar. Então você consegue fotografar e revelar impressões energéticas no ambiente. E é muito comum nessas fotos você ter fenômenos incríveis. E esses fenômenos, muitos deles, estão relacionados com características do ambiente, da terra, do ar, das energias da natureza. É muito comum. Mas também é muito comum que sejam apenas efeitos óticos, questões da filmadora, do dia, e não tem nada de misterioso, tá bom? É lindo, é bonito e a gente acredita no que quiser. Mas o fato é que a aparição de espíritos em fotografia também acontece muito. E tem uma das coisas que eu queria que você soubesse muito. É comum pessoas já mostrarem para mim uma presença luminosa, uma presença boa que já surgiu em foto de família. É comum pessoas falarem da presença de alguém não tão bom em foto de família. É comum pontos de luz em fotos de amigos ou não. É comum aparecer coisa diferente, coisa sinistra nas fotos. Primeira coisa, queria dizer para você, comece a prestar mais atenção nas fotos. Olhar com mais clareza pontos e ver as formações de energia. Você vai ver que quando é fotografia e é erro da máquina, que tem um monte de coisa que aparece sempre igual. Mas você vai ver que às vezes alguma energia foi fotografada, foi percebida e ela se manifesta diferente. Não é fácil decifrar o que é real, o que não é. Mas tem uma coisa que define muitas coisas. Uma coisa que define muitas coisas. Ficou confuso. Mas algo que é importante você saber, que a aparição de espíritos só se dá graças. Ixi, lascou hoje. Só se dá. Passa energia para mim, Flantinho. Tá? Passa energia, obrigado. Tá? Dá graças ao fenômeno de um campo de energia que nós temos, de um bioplasma que nós temos, que é. O nome disso é mesmo, já vou falar, o nome disso é. Como é que é? Brincadeira, é ectoplasma. É que demorou um pouquinho para ver. Nós temos um campo de energia semimaterial que é produzido graças a uma combinação de alimentos mais a síntese do nosso fígado. E a gente produz essa substância chamada ectoplasma. Ela é expelida além das nossas células, ela é expelida além do nosso corpo e fica muito próxima às margens do corpo, entre o corpo físico e o não físico. E é uma substância semimaterial e algumas pessoas produzem mais ectoplasma que o outro. Agora o que você precisa entender é o seguinte: para que um espírito seja quase que materializado ou quase que fotografado com facilidade, é necessário existir no ambiente pessoas que produzam ectoplasma, porque o ectoplasma é um fluido pelo qual espíritos conseguem revelar a sua imagem, por exemplo.
Então tem pessoas que produzem mais ectoplasma que os outros. Isso depende das suas faculdades pessoais e também da sua alimentação. Uma alimentação com gordura, com farinha, com açúcar, produz mais ectoplasma do que uma pessoa que se cuida mais na alimentação. E até existe uma doença chamada síndrome ectoplasmática, que é quando a pessoa tem muita dor em lugares que ela nem sabe, nó na garganta seca, dores em lugares estranhos e ninguém acha, porque ela produz muito ectoplasma e o ectoplasma faz com que as suas vibrações fiquem mais densas e aí você tem uma espécie de acúmulo denso de energia, de estagnação de energia. Então, pessoas que mudam completamente a sua alimentação, por exemplo, tirando a farinha, tirando o açúcar e a gordura, o que acontece? Além de elas se sentirem muito bem fisicamente, elas também melhoram o seu campo de energia. Mas vamos lá, o que você precisa saber é que esse ectoplasma, essa substância semimaterial, que foi estudada muito no começo do século passado, ela tem uma característica, ela ela some com a claridade. Por exemplo, que está cheio de lâmpada, né, para fazer o vídeo. De jeito nenhum o ectoplasma conseguiria ficar aqui. Quando era criança a gente comprava muito algodão doce. E hoje você quase não vê algodão doce, mas vinha um tiozinho lá da maquininha de algodão doce, a gente ia lá. E não podia tomar vento, senão o algodão sumia. Posso dizer que o ectoplasma é que não é algodão doce no vento. Se você perde isso, ele se dissolve. Então o que acontece? Para eu resumir, que eu estou me enrolando, que Nossa Senhora, tem dia que enrola mesmo. É assim, ó. O ectoplasma precisa existir no ambiente para que o espírito seja fotografado ou se materialize. E até tem fenômenos de mexer objetos, sabe? Ó, tá mexendo objeto aqui, tá vendo? Só que só eu mesmo que tô mexendo. É mesmo? E existem fenômenos de mexer objeto, trocar canal de estação, existem fenômenos que vocês nem acreditam. Eu me lembro de um dos primeiros lugares que eu trabalhei na vida, que a televisão da casa da pessoa trocava de canal à toa. E naquela situação, o pai desse rapaz matou a mãe e se matou depois. E essa era a casa que a gente ajudou a tratar. Histórias complicadas quem trabalha no consultório, viu, gente? Muito complicado. Daí é o seguinte, se o lugar for escuro, esse ectoplasma dificilmente se perde, se consome, se oxida. E aí há a chance da materialização através de uma foto, ou até mesmo física, ou até mesmo de fenômenos acontecer, ela é mais certa, porque é um lugar escuro. Agora, quando tem aparição de espíritos em lugar claro, coisa assim, tem coisa estranha. Porque esse fenômeno do ectoplasma não seria possível. Mas existe sim. Você pode fotografar esses campos de energia, existem máquinas especiais de transcomunicação. Então por que as fotografias não pegariam? Mas lembre-se, quando você vê uma foto que é no claro, no totalmente claro, e aparece lá um espírito junto, aí tem coisa, ou é montagem, ou é um erro da máquina que parece aquilo. Se você olhar uma foto querendo achar o espírito, você vai achar. Se você olhar uma foto querendo não achar um espírito, você não vai achar. Os espiritualistas e esotéricos adoram querer achar tudo. Os cientificistas, eles não gostam de ver nada, porque nada pode ser não existe. Isso não existe. Então, se isso não existe, por mais que eu esteja vendo, eu não vou enxergar. E se eu quero que exista, por mais que eu não esteja vendo, eu vou enxergar. E aí o que sobe para você? Equilíbrio, discernimento, parcimônia. Certo? Então esse é o fenômeno dos espíritos que aparecem. Agora, por que os espíritos aparecem? Às vezes eles querem deixar uma mensagem, às vezes eles só estão de boa, porque não eram para estar lá, mas estão. Então a gente precisa entender que o espírito, para estar com a gente aqui na Terra, ou ele está obsediando, ou ele está atrapalhando, ou ele está iluminando, ajudando, só tem isso daí. E a maioria das vezes, quando você olha o espírito, não vê uma face boa, não vê uma coisa luminosa, não vê uma coisa legal, é que ele está de passeio ali. Como diz no interior, lá em Salto, ele está de barde ali, que eu nem sei direito o que significa. É isso, tá certo? Se o espírito está de barde ali, é porque ele está conectado com a sua energia. Então lá vem uma outra coisa, né? A gente tem que cuidar muito da energia das festas que a gente faz, a gente tem que cuidar muito da energia dos encontros que a gente vai, porque muitas vezes é o ingrediente perfeito para juntar muitas vibrações e aí essas coisas acontecem. Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez, eu acredito em você, senão não estava aqui, espero ter desmistificado mais um mistério da alma para você. Quando eu não trago esses mistérios da alma, o povo fica meio bravo, então andei trazendo alguns aqui, a gente vai em frente, vamos junto. Deixa seu comentário aqui embaixo, se já tem alguma foto de aparição de espírito, quiser até pode mandar para a nossa equipe no suporte@luzdaserra.com.br. Se tiver um outro vídeo eu posso fazer analisando essas fotos aqui para você. Combinado? Então deixa seu comentário, dá o seu like, compartilha, hein? Se inscreve no canal, porque se você não é inscrito você não recebe os vídeos diários. Te vejo no próximo vídeo aqui no YouTube às 18h30. Às 18h30. Viu como ela sabe? Beijo grande, gente. Valeu.